vamos pensar agora nesses doces e nessas estratégias. O que eu quero que vocês entendam? Por que muitas vezes o doce dificulta tanto o emagrecimento? Por conta das calorias que tem. É muito fácil você ir, ontem, né, foi feriado. Se você tivesse ido numa feijoada ontem e eu te perguntasse o que você comeu ontem no almoço, rapidamente você me responderia, fui numa feijoada. Agora, se ontem você comeu 5 balas, uma paçoca, 3 docinhos, um chocolatinho, talvez se eu te perguntar sobre isso, o que você comeu ontem, você não vai conseguir lembrar que você comeu tudo isso. O doce é pequeno, se é pequeno a gente esquece. Esse é o problema do doce. Ele é muito pequeno, ele não pesa, não faz volume. Então, na hora que você para pensar, você nem acha que você consome tanto doce assim. Mas ali tinha uma quantidade enorme. Ali tinha uma quantidade de calorias muito grande. Porque quando você soma toda a quantidade que você comeu no seu dia, dá mais do que qualquer prato de comida. Então, quando você pensa em emagrecer, você começa a querer cortar a comida. Mas o principal, que às vezes está sendo o excesso do doce, você nem enxergou que estava comendo. Não foi que você quis omitir, você nem enxergou. Então isso é algo que eu observo com muita frequência. São mulheres, na maioria das vezes a gente vê esse comer emocional, o comer do doce muito forte em mulheres que não estão conseguindo se relacionar com a comida e nem enxergam tudo aquilo que estão comendo, porque estão ansiosas, porque estão estressadas, porque estão cuidando da casa, dos filhos, da rotina e não enxergam, porque foi tão no automático, aquela coisa que você tá aqui trabalhando, levanta ali e pega uma colher do doce de leite, aquela coisa que você tá aqui, come 3 balas trabalhando na frente do computador, você vai ali na geladeira para pegar uma água, você vê o chocolate, você come 2 quadradinhos, e daria uma lista enorme de coisas se parar para pensar. Então, se você identifica hoje que você está tendo um comer de doces muito excessivo, uma dica, um conselho que eu te dou que vai ajudar muito no teu emagrecimento, registra. A gente chama isso na nutrição de diário alimentar. Você está beliscando, está comendo muito doce? Anota sempre, anota todo dia. Faz um registro de um mês de todos os doces que você está consumindo ali no teu dia. Comeu 5 balas, anota as 5 balas. Comeu 2 paçocas, anota 2 paçocas. Comeu 3 pedaços, 3 fileiras de chocolate, anota. Porque aí você vai se dar conta da quantidade que aquilo está entrando. Muitas vezes a gente não está enxergando, gente. E aí como é que a gente vai diminuir algo que a gente não enxerga? Não vai diminuir. Alguém se identifica? Alguém percebe que tem dificuldade quando para pensar sobre alimentação? Tem dificuldade de conseguir lembrar? Alguém aqui pensa nisso, que come muita bala, come paçoca, come bombom, tem sempre chocolate na geladeira? Como é que é? Como é que são as compras de vocês? Vocês compram muito doce? Tem em casa? Come escondido dos filhos? Porque eu ouço isso também. Aí eu compro, mas minha filha é pequena, ela não pode, eu como rapidinho escondido ali. Será que aquilo foi de fato um prazer? Se você comeu tão rápido porque a criança tinha menos de 2 anos e não podia comer? Será que deu aquele alívio que você tanto esperava? Será que foi tão bom assim? Então é isso que a gente tem que pensar sobre. Qual é o papel que esse doce está ocupando aqui na minha vida? Será que o que eu estou comendo está valendo muito a pena? É o que eu falo, é diferente você beliscar uma coisa rápida ali e você viver uma experiência gastronômica com aquilo. Aí eu fui lá na cafeteria, eu comi uma torta, né? É completamente diferente. Então me contem, quero entender se está fazendo sentido para vocês. Porque é sempre isso, todos os momentos, todas as lives são para vocês. Então eu quero que vocês saiam daqui pensando sobre isso. Qual é a minha relação com doce? Que doce que está entrando no meu dia a dia? Eu sei me relacionar com esse doce? Eu tô comendo muito? Eu tô comendo pouco? Em que momento do dia? É aquele doce que eu saio do restaurante e paro no caixa e já compro pra sair já do almoço comendo? Qual é o doce que entra? É sorvete? Tá muito calor? Eu compro um pote de sorvete, quando eu vi eu já comi o pote inteiro? É o chocolate mesmo que tá ali na porta da geladeira e eu tô sempre comendo, né? Quem são esses doces que estão entrando? Em que quantidade que eles estão entrando na vida de vocês? É um bolo que você faz e acaba com esse bolo em 2 dias? O que é mais comum aí pra vocês? Então, uma coisa que eu falo muito também. Eu falei aqui sobre o não ter, que isso ajuda, né? Certas coisas não ter. Principalmente se você mora numa casa com poucas pessoas. Se você faz um bolo, toda semana eu faço bolo, e na sua casa moram 2 pessoas, você consegue perceber que vocês vão comer sozinho aquele bolo todo, aquele bolo inteiro?
É diferente de antigamente, que as pessoas tinham família grande, que os pais, os avós faziam um bolo que era para todo mundo, né? Então, isso pode estar afetando a sua saúde. Aquilo que entra com frequência na rotina, no dia a dia, não é o pouquinho. Quem come pouco, frase que eu gosto muito, quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, não é o pouco, o problema não é o doce que entra ali uma vez ou outra, não é o doce que entra na tua TPM, não é a rabanada que vai entrar no teu Natal, não é o panetone que vai entrar no teu Natal. O problema é o que você está fazendo todo dia. Para de botar a culpa na festa de final de ano, para de botar a culpa na Páscoa, para de botar a culpa no carnaval, no aniversário, porque muitas vezes o que eu observo é assim, ó, vocês chegam, parece uma confissão a consulta, né? Ai, porque esse mês eu tive uma festa. Eu falo, gente, mas o mês teve 30 dias, não é possível. Uma festa, qual o problema do que você comeu na festa? Ai, mas esse... E aí a gente começa a não valorizar tudo de bom que a gente está fazendo, todos os passos positivos que a gente está dando, que a gente está avançando, e foca só no que a gente acha que é o problema. E aí, será que isso está sendo um problema? Será que você está comendo realmente em quantidade tão grande? Ai, não sei. Não sabe? Anota. Porque pensa comigo, a gente tinha falado aqui, né? A Selma tinha dito que estava comendo doce no almoço e no jantar. E aí, o que eu falei pra ela na live de semana passada? Se você tá comendo doce no almoço e no jantar, você tá comendo doce 60 vezes. Se a gente considerar só o almoço e jantar. 60 vezes no seu mês. Se uma pessoa tá comendo doce 60 vezes no mês e ela reduz pra 30, ela passa a comer só no almoço? Você concorda comigo que ela já vai emagrecer porque ela tava comendo 60 e ela passou a comer 30? Opa! O cérebro foi mais fácil para ele essa redução. Sair de 60 para 30 do que de 60 para 0. Se eu viro pra Selma e falo, a partir de amanhã não tem mais doce. Vai chegar no Natal, ela vai comer loucamente. Ela vai querer comprar bastante, que ela vai dizer, é só aqui. Vou comer aqui essa semana. Não é isso que acontece na vida de vocês, gente? Vamos ser sinceros. Não é isso que a gente tá sempre vivendo? Um entra e sai, um entra e sai. Começa e para, começa e para, começa e para, começa dieta para dieta. Aí vou numa nutricionista nova, começa dieta e para dieta. O problema não tá na nutricionista. O problema tá em você, que não consegue mudar o teu padrão de pensamentos, não consegue cuidar da sua mentalidade. O problema tá em você. Entende? Que muitas vezes você vai ficar batendo cabeça, pegando um novo papel para seguir, mas é você que muitas vezes não tá conseguindo lidar com esse emocional. Hoje mesmo eu postei falando sobre doce e recebi um comentário dizendo, caramba, Lari, faz todo sentido. Hoje mesmo eu tive uma situação difícil no trabalho e logo veio na minha cabeça, eu preciso de um doce. Por quê isso acontece? Porque vem na nossa cabeça, o doce vai fazer a liberação de serotonina. Se você é uma pessoa que gosta muito de doce, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você passa por uma situação difícil de estresse é, preciso de um doce. Por quê? Porque o teu cérebro está condicionado a entender que aquilo ali vai te dar um alívio. Só que o alívio é momentâneo. O alívio dura 5, 10, 15 minutos. E a tua saúde vale quanto? O que é esse doce? Todo mundo tem problema, gente. Todos nós temos problema. Não fica pensando que a tua vida é mais difícil que a vida do outro, que a minha, que a do vizinho. Porque todo mundo tem muito problema. Só que se você não aprende a se relacionar com a comida, e essa comida estiver excessiva, e o seu objetivo foi emagrecimento, a comida vai ser mais um dos seus problemas. Ela não vai aliviar os seus problemas e ela vai te gerar mais um problema. Concordam comigo? Tá fazendo sentido para vocês? E se você tem um comer emocional, esse comer emocional precisa ser cuidado, precisa ser tratado. E aí eu preciso de ajuda, né? Eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda e eu preciso de ajuda profissional. Preciso de alguém para me ajudar com a minha alimentação. Eu preciso de um profissional para me ajudar a trabalhar ali a minha mentalidade. Não é verdade? Eu preciso de um psicólogo muitas vezes. Então tem várias vezes que eu falo, olha, vamos fazer um cuidado conjunto. A gente precisa do psicólogo aqui para poder cuidar disso. Porque você está resolvendo os teus problemas com a comida. Você está indo pro doce. Isso está afetando a sua saúde. Então vocês entendem que são passos que a gente tem que somar, estratégias. Só que isso é o que eu sempre digo. O profissional que está ali com você, te ajudando, te incentivando, te estimulando, ele pode ser o melhor do mundo. Mas se você não fizer por você, se você não fizer parte desse processo ativamente, você só seguir papel, nada vai mudar.
Porque você está sempre seguindo um novo papel. Você nunca está buscando se conhecer. Você nunca para pensar sobre o problema que está te fazendo comer aquilo. Você nunca para pensar sobre as quantidades que você tem comido. Você está só vivendo no automático. Você está ali, estresse, come, nananã, e levanta e já trabalha de novo, e levanta e come de novo. E aí, quando eu te pergunto sobre a sua vida, você não sabe me responder nada da sua vida. Porque você não está vivendo, você não está prestando atenção em nada. Você está no automático. Você fala no telefone, você escreve no computador, você come, você faz tudo ao mesmo tempo. Você não lembra de nada que você fez ali no teu dia. Você precisa sair do piloto automático. Para quê? Para que você consiga melhorar essa relação com a comida. Para que você consiga melhorar essa tua relação aí com esse doce. Então, o primeiro passo é: em que momento o doce entra do meu dia? Qual a quantidade que ele está entrando? Larissa, estou completamente perdida. Anota. Começa a partir de amanhã. Se quiser, começa hoje. Quando a gente terminar aqui, anota. Comeu doce hoje, anota o que você comeu. Mas não é para anotar, gente, para ficar se martirizando, se culpando, dizendo que você é incapaz, que você tem dificuldade, que você... Nossa, olha, eu sou terrível. Não é para se martirizar, é para se conhecer. É autoconhecimento. Diário alimentar é para você se relacionar, entender o que está acontecendo. Quando você está ali na terapia, você não está se conhecendo, falando sobre, pensando sobre a tua vida, sobre as situações que você está vivendo? A mesma coisa é com a comida. Você precisa parar e pensar: caramba, o que eu comi hoje? Em que quantidade? Em que momento do dia? A gente tem que pensar, se conectar. Enquanto você não se conectar com a comida, você não vai conseguir mexer nas quantidades que você come. Enquanto você não entender quanto de doce você está comendo, você não vai conseguir reduzir. Então, assim, Lari, como uma barra de chocolate no dia. Beleza. Você consegue trocar por um chocolate 60%? Consigo. Vamos pro 60%, então? Numa quantidade menor? Quanto de chocolate você está comendo? E aí, gente, isso é troca. Eu não falo pra ninguém: tu vai fazer isso aqui. É troca. É você, o papel é seu. Quem tem que agir ativamente é você. Tá comendo uma barra de chocolate no dia. O que você consegue? Consegue comer meia? Se eu colocar 2 quadradinhos, funciona? Se eu trocar o chocolate e botar uma fruta, você gosta de fruta? Às vezes a pessoa fala: amo, super comeria, só que não tenho comprado. Tá vendo? Que tem coisas que a gente gosta e nem tem em casa. Tem um monte de gente que fala isso pra mim: amo frutas, mas tem tempo que eu não compro. Por que não compra? Vamos fazer a troca, assim como a Selma falou. Então vamos pegar esse doce de leite e vamos colocar uma fruta. Ai, Lari, mas eu vi na internet que doce de leite nem é tão calórico assim, que é melhor do que pasta de amendoim. O que eu tenho para te dizer sobre isso? Qual é a sua relação com o doce? Eu, Larissa, que não ligo para doce, conseguiria tranquilamente ter um pote de doce de leite e comer uma colher de chá. Nem uma de sopa, eu comeria uma de chá. Agora, se você tem uma dependência do doce e não consegue viver sem, você vai pegar aquele doce de leite toda hora e não vai nem lembrar. Vai pegar uma colher, daqui a pouco vai lá na geladeira, pega outra. Se estressou, pega outra. Teve um problema no dia, pega outra. E quando viu, você se entupiu de doce de leite, que é lotado de açúcar. Aí daqui a pouco você tá cheio de celulite e não sabe de onde vem. Eu, Larissa, tenho maior tendência a ter celulite. Então, assim, é muito mais fácil me entupir de doce de leite e isso aumentar minha celulite do que comer um monte de pasta de amendoim e aumentar minha celulite. Porque a pasta de amendoim vai ser o quê? Vai ser a gordura. O doce de leite vai fazer isso de uma forma muito pior. Então, gente, não existe alimento permitido ou proibido. O que determina é o equilíbrio. Muito cuidado, parem com essas comparações de internet, que aí vocês entram nessa de tá vendo, doce de leite é maravilhoso e começa a comer loucamente. Tem que comer a fruta todo dia, não é comer doce todo dia. Né? Esse doce vai afetar a tua saúde em algum momento, de alguma forma, se você não tem controle ainda. Só que, se você comer o doce a vida inteira, você concorda comigo que esse controle vai ser desenvolvido? Vai ser uma relação criada, né? Lembrem da criança engatinhando. A criança que vai andar, ela engatinhou primeiro. A tua reeducação alimentar, a tua redução de consumo de doce, ela tem que ser um processo. E processo leva tempo, processo é gradativo, é contínuo. Então não saiam daqui hoje pensando que vocês têm que cortar o doce para emagrecer. Eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando: quais são os doces que eu tenho comido muito, em que momento que eles entram, eu consigo reduzir. Eu vou escrever aqui, eu vou pensar sobre isso e eu vou começar a me desafiar em tentar reduzir.